como você colocar o seu projeto no comitê de ética. Você vai fazer uma pesquisa de campo, deixa eu até me ajustar aqui. Você vai fazer uma pesquisa de campo com seres humanos. Aí seja no mestrado, seja no TCC, você quer fazer isso no TCC? É possível? É. Mas tem que passar pelo comitê de ética e tem uns pré-requisitos. E hoje eu vou falar sobre isso. Quando você entra na famosa Plataforma Brasil, vou até compartilhar minha página da Plataforma Brasil e vou entrar nela. Não coloquei essa plataforma nos slides, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a plataforma, que é onde você submete o seu trabalho no comitê de ética. Então, até vou mudar aqui a rotina, porque eu já tinha preparado para colocar os slides, mas eu quero mostrar mesmo. Aqui, eu vou aparecer do ladinho. Agora eu não estou vendo vocês, mas se vocês estão vendo uma tela ao lado do meu lado, essa é a Plataforma Brasil. Então, quando você vai submeter um projeto ao comitê de ética, é aqui. Você cria um login, né? Então, cadastre-se. A base do cadastro é o seu CPF. Hoje em dia, até a página inicial vai pelo .gov. E aí você cai nessa página aqui, ó, onde você tem seus processos em andamento. Aí, ó, observe, ó, tem um processo antigo pendente, que na verdade eu ajudava, alguns em edição por N fatores, um em apreciação e alguns aprovados. Pode ver que aqui não tem a data, alguns são antigos e não faz sentido voltar e ficaram aí, mas são os processos. Eu criei um fake para mostrar para vocês, não trouxe o projeto, né? Mas eu vou explicar passo a passo em relação a fazer e colocar o seu projeto no comitê de ética. E tem alguns elementos que serão as próximas aulas e durante a aula vocês vão saber. Então, vamos lá para a tela, vamos para o que interessa. Nada de ficar me vendo aqui. Antes mesmo compartilhar a tela, e vocês estão vendo provavelmente a tela, deixa eu conferir aqui se está tudo bonitinho. Beleza. Que eu só tenho uma tela de computador, então a estrutura do projeto de pesquisa para submissão no comitê de ética. Perfeito. Antes de saber o porquê colocar, assim, qual trabalho é isento do comitê de ética? Que na verdade são duas resoluções. Essa foi a primeira, que é para o âmbito da saúde, então a 466 de 2012, e isso é para a área da saúde. Para a área de humanas é a portaria 510 de 2016, tá bom? E ela diz o quê? Todo projeto de pesquisa, individual ou coletivamente, que tenha como participante um ser humano, em sua totalidade ou parte dele, que o envolva de forma direta ou indireta, incluindo manejo de dados, por exemplo, prontuários ou materiais biológicos ou extremo genética, deve ser avaliado por um comitê de ética em pesquisa. E aí tem as leis, tem as regras para esse comitê de ética. Se aonde você estuda tem o título de universidade, ela faz pesquisa, ela tem o seu comitê de ética próprio. Se você estuda numa faculdade ou num centro universitário, talvez não tenha, mas você pode escolher o comitê de ética mais próximo. Vou chegar lá, vou mostrar onde estou cadastrado. E aí vamos lá. Podemos entender, deixa eu até pegar a caneta aqui se precisar, podemos entender que as pesquisas que têm apenas o monitoramento de um serviço para fins de melhoria, de implementação, que não visam obter conhecimento generalizável, tá? Apenas conhecimento para poder ser utilizado um serviço, não necessitam de CEP. Então, tem gente que faz algumas pesquisas de marketing, elas não precisam. Então, ó, qual é? Por exemplo, monitoramento de satisfação. Quero saber sobre satisfação do cliente, não vou generalizar, não vou usar uma estatística. Não precisa de comitê de ética. Os outros dois, que acabam sendo básicos, são as revisões bibliográficas, né? E as revisões sistemáticas. E aí são pesquisas, a gente pode chamar de teóricas, ou seja, ser baseado em leitura, né? Você não vai para campo. Lembra que a sistemática tem a ver com o estado da arte, buscar o cenário de determinados estudos. Então, se está nesse campo aqui de baixo, opa, cadê o pontinho? Ah, tá aqui. Se está nesse campo aqui de baixo, não precisa de comitê de ética, todo o resto precisa.
Aí, quando você entra naquela plataforma Brasil, antes de entrar na plataforma Brasil, o que é importante pensar? Primeiro, folha de rosto do projeto de pesquisa. Quando você preencher todo a plataforma Brasil, vai chegar no momento que será liberada uma folha de rosto e eu vou explicar ela ainda hoje. O seu projeto de pesquisa completo. Lembra? Vai, se for no TC Agora Vai, ou no canal do professor Ivan Cláudio Guedes, ou se você estiver aqui dentro do curso do TC Agora Vai, tem o nosso modelo de projeto de pesquisa. São todos os itens que eu vou falar daqui por diante e aparecem lá no Comitê de Ética, desde cronograma, objetivo e tudo mais. Esse projeto ele tem que estar pronto. Por quê? Literalmente, o que eu vou fazer um Ctrl+C do projeto e colar dentro da plataforma. 80% dos itens. Termo de consentimento livre esclarecido. Essa é uma carta que você entrega para o participante da pesquisa, maior de idade, ou do responsável de um menor, né? Pai ou responsável. Eu estou apontando que isso daqui é para o menor. E você explica qual será a pesquisa, sobre os aspectos éticos, sobre os riscos. Farei uma aula especificamente sobre o famoso TCLE. E o TALE, Termo de Assentimento Livre Esclarecido. Esse é para os menores de idade, criança e adolescente, menores de 18 anos. Então, esses dois itens não serão abordados agora, mas provavelmente, se você não trabalha com prontuário, diretamente você precisa do termo de consentimento, e se for com menores de idade, adolescentes, além do termo de consentimento dos pais, você tem o termo de assentimento. Importante, eu não vou mexer com isso hoje, mas ele pode ser no formato físico, ou seja, no papel, ou no formato eletrônico. Então, na aula específica sobre os termos de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento, legal? Instrumento da pesquisa. O que você vai fazer exatamente na pesquisa? É um questionário, né? Eles vão participar de um processo para aprender algo. Eu vou fazer entrevista. Esse outro ponto importante é o documento obrigatório, se você for utilizar termo de anuência de coparticipante ou termo de anuência de local de coleta. Coparticipante tem um lugar dentro da plataforma que você falou, essa instituição ela é coparticipante. Mas existem instituições, por exemplo, eu estava elaborando um projeto agora, nessas últimas semanas, em que eu realizarei a coleta numa escola ou no colégio de ensino médio no estado de São Paulo. Eu farei dentro desse colégio um trabalho de entrevista com os alunos, ok? O diretor, o responsável da escola, tem que autorizar eu fazer essa pesquisa dentro da escola. Tem situações que não precisa? Tem. Por exemplo, eu faço um outro trabalho que está num processo intermediário, quase de finalização, próximo das coletas de dados, que é com atletas de karatê. Eu não vou em nenhuma escola de karatê, eu não vou falar com a instituição federação, mas eu vou acessar os karatecas por WhatsApp. Então, os professores deles me dão a lista de telefone e eu estou acessando um a um, eles vão falar de onde eles são, mas a pessoa, como eles são maiores de idade, a pessoa física fala, não, eu participo e não é em nenhum lugar oficial, eu consegui os contatos com outras pessoas, então eu não tenho anuência de nenhum local específico. E outros documentos, quando se faz necessário, eu vou dar algumas dicas sobre esses documentos. Seguindo, agora sim nós vamos para a plataforma. Vocês viram essa cara da plataforma? Legal. Às vezes aqui é para você fazer uma busca, mas eu vou falar de como submeter. Você escreveu seu projeto de pesquisa, você precisa submeter. Olha aqui, ó. É aqui que você tem que clicar. Nova submissão. Perfeito? Passou da nova submissão, você vem para essa tela. Eu deixei em pretinho essa parte do meio aqui, ó, porque não estão meus dados pessoais, só para vocês entenderem. Mas vocês vão perceber que existem as 6 etapas até eu falar, ó, submeti, dei o enter, né? Vamos começar. Primeiro, se essa
pesquisa precisa passar por um comitê de ética, seja pela resolução 466/2012 ou pela resolução 510/2016. Sim, no meu caso aqui, preencher o modelo simplificado, nunca preenchi o modelo completo, então não sei falar sobre o modelo completo e quais as suas especificações. Sempre o simplificado já deu conta de todos os trabalhos que eu aprovei, que eu preenchi para orientador e tudo mais. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. A outra coisa, você vai delegar o preenchimento para outras pessoas? Vamos supor que eu sou um. Aconteceu isso no meu doutorado. Meu orientador fez o preenchimento básico e ele fez assim: ó, sim, o Fábio, ele só passou dessa primeira página porque eu recebi um e-mail, você está autorizado a preencher o restante. Aí você começa. Ele só teve que ir até aqui, ó. Assistente. Quem é o assistente? CPF, na verdade, é bem específico quando tem um assistente. Opa, antes daqui, perdão. Quando tem assistente, você vai clicar aqui, ó, adicionar assistente, vai aparecer um quadro de CPF e nome, e aí você adiciona. Se é cadastrado, já tem que estar cadastrado, porque já manda um e-mail, perfeito? Mas depois que você faz isso, se você tem equipe de pesquisa, é um caso, nunca tive que utilizar adicionar equipe, mas é similar com os assistentes. Local da pesquisa, clicou na instituição proponente, ou seja, para onde você vai enviar. Esse é um local que eu trabalhei e esse é um dos locais que eu trabalho hoje. Tá? Então, eu escolhi esse segundo para mostrar de exemplo. Eu não vou até o final, na verdade, eu vou até o último botão antes de enviar, porque senão vai chegar para o comitê de ética algo esquisito para eles lá. Né? Então, escolher, vai à Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Tá? Então, tem que escolher um deles. Aí você vai apertar próximo para ir para a segunda página. Ah, perdão. Essa é um estudo internacional? Sim, você tem que colocar sim ou não. Então, no meu caso ali que não, aí sim, próximo. Vamos para a segunda página. Esse daqui, se dá muito esse pedaço, todo tem a ver com genética, com medicina mais invasiva. Aqui também relacionado à pesquisa invasiva. Aqui com populações indígenas, algo muito específico. Origem fora do Brasil, você tem que ler cada um desses. Os meus trabalhos nunca, a célula-tronco, não faz nenhum sentido. Esse é um dos poucos partes do trabalho que, se você não tem nada a ver com isso, só lê de um em um, se não tem a ver com o seu trabalho, senão literalmente passa direto. Por exemplo, não é genética, passa direto por todos os quadradinhos. Vamos para o próximo. Aí você precisa explicar a área. No meu caso, já cliquei aí, ciências da saúde, os trabalhos que eu tenho feito, aí já abre o item abaixo. Propósito principal do estudo. Putz, tem alguns que é ciências do esporte, eu clicaria no outro, se é ciência do esporte. O que eu submeti agora é saúde coletiva e já trabalhei com ciências básicas. Ou seja, mexi com os três no comitê de ética. Perfeito. Clicou aqui, vai para o próximo, né? Clicou aqui em escolher um desses, não vai aparecer qual eu escolhi, né? Mas eu coloquei saúde coletiva, porque isso é um importante. Existem itens obrigatórios. Se você não coloca os itens obrigatórios, você não passa das fases. Percebeu que são 6 fases, como eu mostrei lá no começo. Você não passa dessas fases. Então, primeiro, título público. Tem duas situações de título. O que é o título público? Título público poderá ser disponibilizado em consultas públicas para referência ao projeto. No título, você não precisa expor nenhum local. Então, imagina que, ó, o objetivo desse trabalho é verificar os alunos de tal lugar realizando tal situação. No título público, você mantém sigilo ou mantém com a informação em caráter confidencial. No título, aí depois tem, além do título público, tem o título da principal da pesquisa. E aí ele pode ser igual ao título público, na maioria das vezes, mas tem títulos que eles citam o local que está sendo feita a pesquisa, porque se você cita o local, de repente o avaliador conhece, então pode envolver aí cunho pessoal, principalmente se trabalha na mesma instituição, então não é bom ter, se for alguma coisa desse tipo. Então, o título principal
ele pode ser o título público, mas pode acontecer de ele não ser o título público, porque o título público não tem as especificações de sigilo, e aqui você pode colocar essas especificações que deveriam ser sigilosas, caso queira. Principalmente parâmetro ético. Eu nunca precisei, simplesmente eu coloco o título lá e aqui nos projetos que eu realizei todos até agora. Aí vem a próxima parte, ó. Contato público do pesquisador. Será o pesquisador principal? Se sim, já vai aparecer seu nome, CPF, telefone e e-mail. Ok? Ó, estou na fase 2 agora, perceba? Aqui embaixo. Se não, o que vai aparecer? Vai aparecer, você adiciona o contato, aí você vai colocar o nome, CPF e os dados do pesquisador principal. Ele já deve estar cadastrado, e aí o sistema busca pelo CPF, perfeito? Desenho experimental. Tem muita gente que confunde o desenho com o resumo. E não é exatamente o desenho, o resumo. O que é o desenho experimental? O desenho está relacionado como será toda essa abordagem metodológica, mas sem especificar. Você tem que falar como será esse processo, o desenho desse trabalho. Então, é como se você fizesse o objetivo com a metodologia desse trabalho e como será realizada essa intervenção. Vou ser mais específico. O que eu coloco, eu busquei na internet, foi o que eu achei mais sensato, inclusive usei nas duas últimas submissões. No meu desenho, eu apresento de onde se origina a pesquisa. Então, essa é uma pesquisa que será realizada em uma escola de ensino médio em São Caetano do Sul e é referente a uma iniciação científica. Eu já falei o local que será realizado e em que situação. É um TCC, é um mestrado. Participarão da pesquisa alunos do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, em que eles realizarão ou preencherão 3 protocolos de pesquisas com questões abertas e fechadas, questionários validados, tal. Qual que é a importância desse estudo? E o que pode ser mais detalhado, às vezes, no âmbito metodológico, se vale a pena como eles serão abordados, apesar de ser colocado lá dentro, mas esse é o desenho que é diferente do resumo, tá bom? Depois, lembra, nada pode ficar de fora. Financiamento. Não é financiamento próprio. Nossa, você vai ter que clicar lá no financiamento próprio e vai aparecer, ó, financiamento próprio, adicionar. Olha aqui, apareceu financiamento próprio. Tem que estar o item. Também, palavra-chave. Tem que adicionar palavra-chave. Pelo menos uma. Aí, vai para a próxima fase, para a fase 3. Resumo, a introdução e a hipótese. Aí agora, atenção. Exatamente igual ao projeto. Agora é hora de pegar o projeto e fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Inclusive, nesse último projeto que eu submeti, eu preenchi aqui, e aí o besta aqui, babaca não, mas besta, idiota, Zé Ruela, foi ler o projeto. Eu incrementei palavras, refiz o texto. Não mudei nada drasticamente, eu refiz o parágrafo. Porque toda vez que a gente lê o texto, sei lá, dá ciricutico para mudar. O meu projeto voltou porque não estava. E aí no feedback era: o resumo do projeto não está exatamente igual ao resumo na plataforma. Isso é para o Conep, ou seja, se alguém fizer aí uma averiguação, fala, mas não bate. E é só a redação, não estou falando nada de diferente. Então, é exatamente igual ao projeto. Tá bom? Os 3. Aí vem objetivo primário, objetivo secundário, que conhecemos como objetivo geral e o objetivo específico. Fácil. Também exatamente igual ao projeto. Metodologia. É todo o desenho metodológico. Vamos lá.
que é a metodologia? Qual é o tipo de pesquisa? Deixei amarelinho. Ó. População, adolescentes entre 14 e 18 anos de idade, se for o caso, do sexo masculino e feminino, de todo, descrever como será realizado o recrutamento. Então, no meu caso, era uma entrevista online. Como tem um termo de anuência, os alunos serão recrutados por meio do envio de um e-mail oficial da direção da escola para quem tem interesse. Ou o pesquisador responsável passará de sala em sala explicando sobre o projeto e que ele ficará no intervalo para disponibilizar XY. Ou uma terceira no projeto que eu queria também, que eu coloquei lá, a possibilidade de o professor responsável ou um dos alunos de iniciação científica, após o contato com o profissional de educação física, ir até a aula de educação física, solicitando aos alunos que levem o seu celular, ele disponibilizar esse link para a coleta de dados, se for o caso. Você percebeu? Ó, tem várias maneiras, mas já descrevi como vou recrutar na escola, o momento e tal. Local e dependência. Então, se falar que a escola tem aquele termo de anuência. Descrever os métodos e procedimento. Então, inicialmente ele vai preencher o termo de, se ele for menor no caso, o TALE, o termo de anuência, e levar para o pai preencher o termo de consentimento livre esclarecido. E só serão participarão da pesquisa os alunos que os pais responderem o termo de consentimento livre esclarecido. Indicar anexos e apêndices. Porque, por exemplo, eu tinha 2 protocolos de questionário. Então, primeiro protocolo era o IPAC, que é isso, anexo 1 no projeto, e eu gosto de fazer assim, isso me ajuda, e anexado separadamente. Eu vou mostrar lá para vocês que é possível. E anexo 2, ou apêndice, mesmo, o instrumento pesquisa de atividade física em adolescentes. Tal, é um questionário tal. Legal. Indicar apêndices, apresentar sobre o momento da pesquisa. Lembra? Em que momento eu vou mandar para o pai o TCLI primeiro e depois abordar o filho na escola? Não, eu vou já falar para o filho preencher e mandar para o pai o outro termo. Se ele não assinar, eu não uso aquele dado. Aí tem que estar explicado essa ordem. Provavelmente essa segunda ordem não será autorizada. A primeira sempre é a anuência dos pais. No meu caso, é mandar para todos os pais da escola e, a partir dessas devolutivas, abordar os filhos, tá? No meu caso. Declaração de resultados da pesquisa que serão tornados públicos. Porque as pesquisas elas vão para congresso, elas viram tese, dissertação e elas viram artigos científicos ou capítulos de livro ou livros. Então, você tem que escrever isso como você pretende declarar público e, se precisar, limitações. Percebeu? Tem bastante elemento na metodologia da pesquisa. Só que eu vou só dar uma dica aqui, ó. No máximo, você vai escrever tudo isso com, no máximo, 4.000 caracteres. Tá? Se tiver algo a mais, coloque exatamente o texto que está no projeto, e se tiver algum complemento no projeto, continue lá, ele vai perceber que está além das 4.000 palavras, ou caracteres, perdão. Depois, critério de inclusão, critério de exclusão. Antigamente, quando eu participei de comitês de ética, como tinha essa opção, você só colocaria se fosse o caso. Mas tem locais que você precisa colocar tudo de inclusão e exclusão. Então, critério, quais as condições que fazem parte de um indivíduo participante? No meu caso, aluno de ensino médio. Ponto. Talvez coloque menor de 19 anos de idade, senão ele seria muito repetente a sair até da adolescência, talvez. Mas esse é o critério de inclusão. Critério de exclusão. Quem não preenche crianças ou não estudam naquela escola, ou, inclusive,
que os pais não preencheram o termo de consentimento livre esclarecido. Então, assim, lembra que eu falei que tem gente que quer já mandando, faz a coleta e manda para os pais, assim, mas se o pai não assinou, aquele inviabilizou aquela resposta realizada, que no online acontecem as coisas de maneira concomitante. Então, se ele não quis participar, ou se ele quis falar assim, ó, não quero mais participar, o meu pai não deixou, é um critério de exclusão. Tem, antigamente, alguns comitês de ética entendiam isso como óbvio, se ele não quer, porque ele pode retirar seu consentimento a qualquer momento, ou se o pai não deixar, ele não participará, mas tem comitês de ética, então talvez seja uma norma e eu não esteja atualizado, deve ser colocado no item critério de exclusão. Riscos e benefícios. É primordial que sejam colocados os riscos e benefícios. Toda e qualquer pesquisa tem risco, mesmo que sejam mínimos. Então, riscos. Você vai colocar os riscos ao participante, né? Mesmo que pode ser desconhecido esse risco, você não sabe exatamente. Talvez seja um desconforto, talvez seja vergonha ao preencher uma entrevista, medo desses que esses dados sejam divulgados. Então você coloca lá, os riscos mínimos é um desconforto, algum leve constrangimento por perguntas pessoais, por exemplo, eu falo de obesidade ali, de nível de atividade física. Ao mesmo tempo, existe esse risco de ter um desconforto por responder a algo um pouco mais pessoal, e que não é nenhuma invasão absurda de privacidade, mas ele vai contar ali no questionário coisas particulares, no meu caso. Algumas entrevistas podem falar assim, algum tipo de risco psicológico, e aí já começa a deixar de ser esse risco mínimo. E aí você tem que descrever. Hoje em dia tem até portarias, e na hora de elaborar o TCLE e o TALE, você tem que colocar os riscos e benefícios para o participante. Teremos uma aula, ou, depende se está vendo esse vídeo agora, já está aqui uma aula sobre isso, e aí eu vou a fundo nos riscos e benefícios, ok? Para falar sobre eles. E benefícios, eu tenho que colocar direto e indireto. Às vezes o sujeito, ele vai saber alguma coisa para ele melhorar a própria saúde. Ou eu vou entender o cenário ali da juventude ou daquele público específico para melhorar o protocolo, melhorar o atendimento, entender um procedimento de atividades, seleção de atividades, assim por diante. Então, existem benefícios mais diretos ao participante e benefícios indiretos, ou que seja benefícios indiretos que está relacionado não diretamente ao participante, mas aos dados gerados para pesquisa na área. Né? Às vezes é uma pesquisa básica, né? Ela não tem um efeito direto, né, ao participante. Depois, metodologia e análise de dados. Você vai falar como serão esses dados? Como serão essas respostas? O que você vai fazer com essa análise de dados? Vai colocar numa planilha, num pacote estatístico? E ele sugere a você não citar pacotes pagos. Aqui, por exemplo, ele deu um exemplo, né? Eu peguei uma normatização. Não citar se vai usar o SPSS, que é um pacote pago. Ele pede para evitar propaganda e se colocar só. Então, colocar um software de estatística que rode, sei lá, Kruskal-Wallis e Udemy-Whitney, que são dois tipos de pesquisa, ou que ele faz o teste T paramétrico, blá, 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 blá. Existem softwares gratuitos e softwares pagos, mas você fala quais as análises serão feitas, mas não o software, principalmente se for software pago. Isso está lá na diretriz. Desfecho primário e desfecho secundário. Isso nada mais é do que uma parte da hipótese. É o que você imagina, né? Quais serão, deixa eu ver se eu coloquei certinho aqui, quais serão os possíveis resultados esperados ao final da pesquisa, né? Pode acontecer que seja uma pesquisa exploratória mesmo. Nesse caso, você escreve, não se aplica.
Desfecho secundário, às vezes tem resultados mais específicos, como mais, que vai além, né? Então, quando se pega um estudo clínico, tem os resultados principais, maior importância está no primário, e de menor importância no secundário. Beleza? Posteriormente, vai colocar o tamanho da amostra: 20, 40, 200 sujeitos. Você calculou essa amostra? Não. Se aplica, não se aplica? Existe a data de recrutamento. Lembra que você tem que preencher tudo. Estou no item 4. País de origem. Brasil, sim, ó. Clica aqui, ó. Brasil. E aí, quando você clicar aqui, ele vai falar adicionar o país. Ele vai querer saber, ele vai mostrar o Brasil e o número de sujeitos. Eu coloquei 25 aqui, então, ó, mostra o país Brasil, 25 e tal. E aí vai clicar aí no próximo, no Brasil, coloquei 25, ele apareceu aí. Cliquei no próximo, entendeu? Adicionar país, esse aqui, ó. País Brasil, número de participantes. Próximo. Se der errado, você vai ver que a tela vai ficar na mesma tela. Eu trouxe de exemplo lá no final isso. Aí depois, haverá uso de fontes secundárias, dados de prontuários? No caso, não. Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, tal. No caso, os 25. Grupos em que serão divididos. Se é um grupo só, tem um grupo controle, um grupo experimental, você adiciona o grupo. Então, sei lá, se fossem dois grupos, um com 12, um com 13, no caso, é um grupo só, mas eu tenho que adicionar o grupo. Estudo multicentro no Brasil, ou seja, vai fazer em mais de um lugar, aí você tem que colocar o CNPJ e o lugar também, se ele acontecer em mais de um local. Tem que adicionar. Bom, adicionar um grupo. Indicação do grupo, número de indivíduos e qual é a intervenção, né, do grupo. Coloquei, ó, todo, que é um grupo controle, os 25, tá? Aí depois do multicentro, instituição coparticipante, que é diferente daquela que só você vai coletar os dados. Então, ela tem uma instituição, no meu caso não tinha, se tem, você tem que ter carta dessa instituição, tem outros detalhes aí envolvidos. Aí, beleza, ó, propõe dispensa de TCLE? Sim, se sim, você provavelmente nem precisava estar aqui, mas é prontuário, vai passar pelo comitê de ética, e é um prontuário. Eu vou nos arquivos do hospital tal, então só tem a carta do hospital e eu não preciso dos termos de consentimento. Então talvez você tenha que justificar, talvez não, você tem que justificar aqui com até também 4.000 palavras. Haverá retenção da amostra e armazenamento em banco? Sim ou não? Aqui no caso, não também. Se tiver justificativo. Exatamente igual ao projeto. Tem que colocar isso em vermelho porque dá problema. Eu fiz essa cabeçuderice. Olha, nem sei falar. Cabeçudice, pode ser? É isso aí. Cronograma de execução. Você não coloca aquele cronograma no final do seu projeto? Primeiro isso, mês tal isso. Um ano, tem 10 itens. Você vai colocar um de um em um item. Como? Ó, vai aparecer isso aqui, ó, identificação. Então, assim, ó. Aprofundamento da revisão de literatura no primeiro mês. Aí aqui vai aparecer, aqui, dia, mês e ano e dia, mês e ano. Cuidado com as datas, começa esse cronograma, pelo menos aí, 30 dias após aí o comitê de ética, que pode levar isso. Por exemplo, agora no local que eu trabalho, eles tiveram uma reunião na semana passada, eu entro em férias, a próxima reunião é no começo de agosto. Se o trabalho estiver certinho, ele vai começar após dia 15 de agosto. Se colocar uma data aí anterior, esse trabalho vai voltar, porque o seu cronograma não bate com a partir da data de aprovação do projeto. Inclusive, eu já fiz besteira, ou na verdade não fiz, que ficou pendente por uma coisa boba o projeto. Eu consertei essa coisa boba, que era um item no TCLE. Quando eu submeti, eu não olhei o cronograma de novo. Só que eu tinha que readequar o cronograma, porque tinha reunião só de 2 em 2 meses. Ele passou por uma reunião, depois de 2 meses, quer dizer, uma parte do meu cronograma tinha sido comida pelo próprio comitê de ética. E aí eu tinha que ter reajustado esse cronograma. Então, muita atenção no item cronograma. Agora, orçamento. Tem que preencher? Tem que preencher. Como assim, ó?
Não se aplica, escrevi na identificação. Outros, adiciona valor 00. Já apareceu aqui, ó. Não se aplica do 00. Tá aqui, se aplicar, mas é importante. Outras justificativas, informações, você entenda como pertinente, a critério do pesquisador, ou seja, esse item se pode escrever só não se aplica, e bibliografia, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, a bibliografia do seu projeto. Próximo, né? Foi para o próximo, vai cair nessa página aqui, ó. Essa página está mostrando aqui, ó, anexar folha de rosto. Lembra lá no segundo slide, falei sobre folha de rosto? É uma folha que você imprime. Então, aqui, ó, imprimir folha de rosto. Opa! Imprimir folha de rosto. Essa folha de rosto você vai entregar para algum responsável, às vezes o coordenador do curso, às vezes o coordenador do departamento. Se você é aluno e está fazendo isso, tem que perguntar para o seu professor orientador. Se você é professor orientador, você já deve falar com o seu coordenador e vai saber com quem deve assinar e carimbar. E aí, se você já conseguiu esse carimbo, você vai escanear e vai clicar aqui para anexar essa folha. Tá bom? Eu vou falar sobre os detalhes dos documentos. E aí, logo abaixo, nessa parte aqui abaixo, tem incluir arquivos. Lembra que tem os documentos obrigatórios? Olha aqui, o que você pode anexar? Todos esses tipos de documentos. Inclusive, eu vou destacar aqui o item outros. Ó, tem um orçamento? Você tem uma especificidade de orçamento? Você quer colocar separado alguns tipos de declaração? O cronograma separado, vale a pena mandar. Eu mandei separado o cronograma, estava lá no projeto, mas eu coloquei ele, o TCLE, que está aqui, separado. Quais são obrigatórios, Fábio? Eu fiz o quê para saber quais são obrigatórios? Cliquei no próximo, aqui, sem anexar nada. Aí o que apareceu, né? Então, cliquei no próximo. Olha aqui que ele manda, ó. Olha os que são obrigatórios. Em toda parte, se você clicar, e você esqueceu de preencher um item obrigatório, ó, não tinha colocado a folha de rosto naquele momento, não tinha colocado TCLE ou a justificativa de não precisar de TCLE, então precisava de uma carta explicando, e o projeto detalhado ou brochura do investigador. Eu preciso desses 3 itens. Aí eu coloquei aqui, ó, peguei uns documentos que eu tinha, e aí aqui eu coloquei uns documentos que nem só tem os nomes aqui, não nem bate o nome com o que está aqui, mas eu queria que vocês se atentassem. Não tem nenhum caractere especial. Ele não aceita arquivo salvo com caractere especial. Perfeito? Então, aqui, nesse de cima, nesse de cima assim, é a folha de rosto, tem que ser, que é o que estava aqui, ó, anexar a folha de rosto. E aqui os outros itens obrigatórios, como mostrei na anterior. Tem pelo menos 2. No meu caso, eu coloquei cronograma aqui, eu coloquei o detalhe, mas eu coloquei o TCLE, eu coloquei o TALE, eu coloquei o anexo 1, 2, o 1 e 2 era o TCLT, o 3 e o 4, que eram os instrumentos. Eu coloquei a carta de anuência, de onde será realizada a pesquisa, e eu coloquei separado o cronograma. Tá? Só estou falando do que eu coloquei, e é mais fácil, quanto mais detalhado você colocar separado, e inclusive estava dentro do projeto, mas não dá para contar que ele vai abrir e ler todo o projeto, já aconteceu isso comigo, de ele não ler e falar assim, ó, tá faltando o instrumento, e estava lá como anexo no projeto brochura. Próximo, aí você vai cair aqui, ó, parte final. É um trabalho que deve manter sigilo, aí você vai sim ou não. Tem um prazo específico, aí você clica, eu já estou na fase 6. Aí tem um compromisso seu geral em relação a colocar no comitê de ética, que os dados são verdadeiros, que é exatamente isso que vai acontecer. Aí você vai clicar no aceitar, aqui, ó, né? Tchum, certo? Aí o que vai acontecer? Este item e este item aqui, ó, enviar para o eles vão ficar habilitados para você clicar. Clicou, você enviou para o comitê de ética e ele já foi para avaliação. Simples assim. Percebeu que talvez tenha sido uns 40 minutos de explicação, né? Vou remover agora. Então, ó, mais ou menos isso.
40 minutos. Então, vai passo a passo. Então, no mais, pessoas, muito obrigado aí por essa 1 hora. Não esqueça, se você entende que esse vídeo serve para alguém, compartilhe, mande lá. Um grande abraço aí e valeu. Mande lá. Um grande abraço aí e valeu.